Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal da professora Marlusa. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre as operações de frações, como soma, subtração, multiplicação e divisão, e como aplicar as frações em alguns problemas, tá certo? O vídeo anterior eu falei sobre a definição de frações e os tipos delas, tá? E desde já eu convido você a se inscrever no canal, dar um joinha, tá bom? Então, vamos aprender? Para resolver problemas que envolvem frações, nós temos que saber o quê? As operações básicas, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. E na adição e subtração, temos dois casos, que são para denominadores iguais e denominadores diferentes. Nós vamos ver o primeiro caso, que são para denominadores iguais. Então, vejamos. Se eu tenho uma soma de frações onde eu tenho o mesmo denominador, o que é que vai acontecer? Nós repetimos o denominador, aqui que no caso é 5, e somamos os numeradores, ou seja, 3 mais 1 igual a 4, tá certo? E na subtração, professora, é a mesma coisa? Sim, é o mesmo procedimento. A única diferença, né, que ao invés de somar, nós vamos subtrair, tá certo? Mas aí é a mesma coisa, a gente repete o denominador e subtrai os numeradores. 5 menos 3 igual a 2, tá bom? Agora, vamos para o segundo caso, em que os denominadores são diferentes. Quando os denominadores são diferentes, é necessário igualar os denominadores para que seja possível realizar a adição ou a subtração entre as duas ou mais frações que você tiver, certo? E como a gente vai igualar esses denominadores? É simples, nós temos que tirar o MMC entre, aqui no caso, no nosso exemplo, nós temos MMC entre 6 e 4, tá? Então, fazendo o MMC entre 6 e 4, nós teremos o quê? 6 e 4 são divisíveis por 2, portanto, 6 por 2 fica 3, 4 por 2 fica 2. Por 2 novamente, aqui eu repito 3, 2 dividido por 2, 1. E aqui só dá por 3, que vai ficar aqui 1 e aqui 1. Com isso, teremos 2 vezes 2 vezes 3, que vai nos dar o quê? 12. E assim, o nosso fator comum, né, vai ficar sendo quanto? 12. Agora, cuidado aqui, tá? Preste bem atenção na sequência dos fatos aqui. 12, esse 12, ele vai dividir o denominador. E o resultado da divisão vai ser multiplicado pelo numerador. Então, primeiro vem a divisão e depois a multiplicação. Então, 12 dividido por 6 vai nos dar 2. 2 vezes 1, 2. Da mesma forma com este. 12 vai dividir o denominador 4. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, ó, multiplica. 3 vezes 3 vai dar 9, tá certo? E com isso, nós teremos o quê, ó? Pagando aqui, dá? Agora, a gente pode o quê? Somar os numeradores. Porque a gente já tem um fator comum, né? O nosso denominador deu 12. Então, podemos somar o numerador, né? Que dá 11. E repete o denominador. E tá aqui a nossa resposta, tá certo? Mais um exemplo. Professora, e na subtração, como vai ficar? Vamos lá. Eu tenho aqui 2/3 menos 1/4, ok? Beleza. Temos que fazer o quê? Igualar os nossos denominadores. Fazendo o quê? O MMC. Então, vamos fazer o MC entre 3 e 4. Isso vai dar o quê? Que 2. Repete o 3. 4 dividido por 2, que dá 2. 2 novamente. Repete o 3. 2 dividido por 2 dá 1. E agora, sobrou 3, que dá 1 e 1. Coincidentemente, né? Vai dar 12 também, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. E aqui teremos como fator comum o 12. Novamente, 12 divide 3, que dá 4. 4 vezes 2, 8. Menos 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. E aqui é só subtrair os numeradores. 8 menos 3, 5.
E nossa resposta é 5/12, ok? Agora vamos para a multiplicação de frações. Para multiplicar frações, tá certo? O que é que a gente faz? Multiplicamos o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Então, vamos ver aqui. Eu tenho 1/3 multiplicado por 4/5. Então, ó, numerador com numerador, 1 vezes 4, que vai dar 4. 3 vezes 5, 15. E se eu tiver mais de uma fração, professora? Mesma coisa. Se eu tiver 1/2 vezes 2/4 multiplicado por 1/5, do mesmo jeito. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Tá certo? Fiquem bem atentos na questão das frações. Se ela puder ser reduzida, tá? Ser simplificada, a gente simplifica, tá bom? No caso, essa aqui, a gente pode simplificar por 2. Dividindo por 2, tanto o numerador quanto o denominador, nós ficaremos com 2 dividido por 2, que dá 1, e 40 dividido por 2, dá 20, tá certo? A divisão de frações, ela funciona da seguinte forma. Nós vamos conservar a primeira fração, que a nossa primeira fração é 2/3, conservamos ela, ou seja, repetimos, e multiplicamos pelo inverso da segunda. O inverso da fração é você trocar numerador por denominador e denominador por numerador. Então, aqui, se eu tenho 1/3, ela vai virar 3/1. E agora, fazemos a operação da multiplicação, que é numerador com numerador. 2 vezes 3, que dá 6. 3 vezes 1, 3, tá? Veja que essa fração dá para dividir, tá? 6 dividido por 3 vai dar 2, ok? Beleza, vamos mais um exemplo? Vejamos aqui. 2/8 dividido por 3/10. O que é que fazemos? Nós repetimos a primeira, que é 2/8, e multiplicamos pelo inverso da segunda fração, ou seja, o inverso de 3/10 é 10/3. E agora, realizamos a multiplicação. 2 vezes 10, 20. 8 vezes 3, 24, ok? Agora, vamos a alguns probleminhas, tá? No meu primeiro problema, temos o seguinte. Comprei 2/3 de um terreno de 540 metros quadrados. Quantos metros quadrados comprei? Professora, como saber se essa questão é soma, subtração, multiplicação ou divisão? Gente, olha só. Comprei 2/3 de. Essa preposição de, que a gente aprende lá em português, na matemática, ela é multiplicação, tá? Ah, professora, então quer dizer que eu vou pegar essa fração e multiplicar por 540. Exatamente, tá bom? Então, vai ficar como 2/3 vezes 540. Ah, professora, mas o 540 não é fração? É sim, porque embaixo dele aqui não tem nada, mas é como se fosse 1. Tem o 1 sim, que a gente não coloca, tá? E como a gente multiplica frações? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vamos multiplicar 540 vezes 2, tá? 540 vezes 2. 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 5, 10. Então, aqui em cima, meu numerador, eu fico com 1080. Agora, multiplica denominador com denominador. 3 vezes 1, 3. E agora, o que é que tem que fazer? Vamos dividir esse valor aí. 1080 dividido por 3. Aqui, ó, 10. 10 por 3, o mais próximo é 3, porque 3 vezes 3, 9. 10 menos 9 dá 1. Desce o 8. 18 por 3 dá 6, que dá 18, aqui 0. Professor, e esse 0 que tá aqui? Ele vem pra cá. Então, isso me dá o que como resposta? 360, o quê? Ele quer saber quantos metros quadrados ele comprou. Então, será 360 metros quadrados, tá certo? Vamos à segunda questão.
No segundo problema, temos o seguinte caso. O meu tratamento dentário foi orçado em R$ 1.200. Darei de entrada 2/5 desse valor. Quanto ficarei devendo? Gente, olha só. O que utilizar aqui? Soma, subtração, multiplicação, divisão. Lembra que eu falei para vocês? Quando eu tenho uma fração de alguma coisa, nós usamos o quê? Multiplicação. Ah, professora, mas aqui nesse problema não tem de alguma coisa. Eu tenho desse, eu não tenho de, mas eu tenho desse. Mas, professora, você não disse que era de, que era multiplicação? Veja só, vamos voltar ao português, tá? Esse desse significa de mais esse, tá? Então, tá aqui, ó, o de, tá bom? Então, esse de vai nos indicar o quê? Multiplicação, tá certo? Então, vejamos como vai ficar aqui. Olha só, eu tenho duas maneiras de fazer esse problema. Primeiro, eu calculo 2/5 desse valor, que vai nos dar o quê? Vamos lá, 2/5 vezes 1.200, ok? Beleza. Olha só, coloco embaixo, multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador. 1.200 vezes 2, nós temos o quê? Dá 2.400. 5 vezes 1 vai dar 5. Vou dividir 2.400 por 5. Vamos lá, 2.400 dividido por 5. Aqui vai por 24, 24 por 5, mais próximo vai dar o quê? 4, né? 4 vezes 5 dá 20, sobra 4, desce o 0, 40 por 5 vai dar 8, ó, 40 aqui 0, esse 0 que tá aqui vem para cá, ok? Mas essa não é a nossa resposta, tá? Porque o que que eu quero? Eu quero quanto ficarei devendo. Veja só, esses 2/5 equivale a quanto? A 480, tá? Esses 2/5 equivalem a 480. Só que agora eu quero quanto fiquei devendo. Gente, se eu tenho R$ 1.200 e paguei 480, quanto ficará faltando? Esse devendo, a gente vai calcular o quê, ó? 1.200 menos 480. Isso nos dará o quê, ó? 0 menos 0 dá 0. Dá emprestado 1 aqui fica 1. 10 menos 8 dá 2. Aqui fica 11 menos 4. Quanto é 11 menos 4? 7. Tá certo? Achamos o que a gente queria, tá? Essa é uma das maneiras de fazer essa questão. Então, nossa resposta é o quê? 720. Ficarei devendo R$ 720. Agora, vamos à segunda. Vamos dar um deletezinho aqui, tá? E vamos fazer o quê? Olha só. Quando a gente tá trabalhando com fração, né? A gente vai dividir essa coisa em algumas partes. Por exemplo, vamos supor a pizza. Vamos pegar esse problema como se fosse uma pizza. Vejamos aqui. Eu divido essa pizza em 5 pedaços, tá? Dividir essa... Não tá igual não, tá, gente? Mas vamos supor. 1, 2, 3, 4... Vamos mais outra. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Vamos supor que tá igual, né? Pois bem, dividi essa pizza em 5 fatias, tá? Só que eu comi 2 fatias dessa pizza. E quanto me sobrou? Me sobrou quantos? 3 fatias, mas de quantos pedaços no total? 5 pedaços. Então, isso vai funcionar aqui nessa questão. Se eu já usei 2/5, quanto me falta? 3/5, tá certo? É tanto que, se eu somar 2/5 mais 3/5, isso vai me dar o quê? Olha lá. Repete o denominador, somos numeradores. 2 mais 3, 5. E o que é 5 dividido por 5? É igual a 1, que significa um inteiro. O inteiro da pizza. Tá certo? Então, esse restante
3/5, o que é que a gente faz? A gente vai calcular diretamente nesse valor, que é o que a gente está devendo. Então, a gente calcula 3/5 de 1.200, ou seja, vezes 1.200, tá certo? Outra coisa também. Ah, professora, eu posso dividir, eu acho melhor dividir e depois multiplicar? Pode, dar a mesma resposta, tá? Tanto faz você multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores depois dividir, como dividir pelo denominador e o restante multiplicar por 3, dá a mesma resposta, tá ok? Então, fica a seu critério. Agora, vamos calcular isso aqui. Olha só, 1.200 vezes 3. Vamos ver quanto é que dá? Aqui dá 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Agora, vamos dividir por 5. Vamos lá. 36 por 5. O mais próximo dá o quê? Dá 7. 7 vezes 5, 35. Sobra 1. Desce o 10. Desce o 0, na verdade, né? Aqui dá quanto? 2. 2 vezes 5, 10, dá 0. Esse 0 que tá aqui vem pra cá. Olha só, gente, é a mesma resposta. Tá certo? Então, duas maneiras de calcular esse mesmo problema, tá ok? Próximo vídeo eu vou trazer mais problemas envolvendo frações, tá bom? Tchau, tchau!